Está com dificuldade de análise combinatória? Nesse vídeo vamos trabalhar o primeiro tópico, o princípio fundamental da contagem. Olá, sou a professora Paula Pego, bem-vindo ao canal Aprendendo Matemática. No vídeo de hoje vamos ver o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Vamos começar com o nosso primeiro exercício? Com os algarismos 1, 2, 5 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar? Primeira coisa que você tem que se preocupar nesse exercício, ele fala algarismos distintos, ou seja, não posso ter algarismos iguais. Eu vou formar números de dois algarismos, porém, tem que ser diferentes. Então, eu não posso formar, quais os números que eu não posso formar aí? 11, 22, 55 e 77. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer pela árvore de possibilidades, para você entender o princípio multiplicativo. Vamos começar. Se eu fixar o 1 na primeira casa, eu vou poder formar 1 com quem? Vou poder formar 1 com 2, 1 com 5 e 1 com 7. Então, nós vamos formar os números 12, 15 e 17. Agora, vamos fixar o 2 na primeira casa. Quais os números podemos formar? Vamos formar 21, 25 e 27. Fixando 5 na primeira casa, na dezena, quais são os números que formamos? 51, 52, 57. Fixamos o 7 na casa da dezena, o que nós vamos formar? 71, 72, 75. Aí você vai falar, então, o total de números de dois algarismos distintos são 12. Beleza. A árvore de possibilidades, ela é ótima nesse caso aqui, que a gente tem poucos números e quer formar número de apenas dois algarismos. Porém, se isso aumentar, vier questões com mais algarismos para serem utilizados, você vai ter um trabalho muito maior para fazer nesse caso. É aí que o princípio multiplicativo te ajuda, o princípio fundamental da contagem. Por quê? A gente poderia pensar assim, eu tenho duas casas, eu vou colocar um número na dezena e 1 na unidade. Então, para a dezena, eu posso usar quantos números? O 1, o 2, o 5 ou 7. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira casa. Para a segunda, eu já não tenho 4. Por quê? Quando ele fala algarismos distintos, eu não posso utilizar o número que eu já utilizei. Então, me sobram apenas 3 possibilidades dos 4 números que eu tinha, já que eu não posso repetir algarismo. Olha como deu muito menos trabalho pelo princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. Simplesmente a gente fez 4 vezes 3, 12. O resultado dá o mesmo se a gente fizer pela árvore de possibilidades, sim. Porém, como eu já disse, se você aumentar, tiver mais algarismos para utilizar e números maiores para formar, você vai ter mais trabalho. Então, esse início, a maneira que fizemos esse exercício 1, é só para entendermos por que são 12. Tudo bem? A partir daí, nós vamos fazer sempre utilizando o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Com os algarismos 1, 2, 5 e 7, quantos números de dois algarismos podemos formar? Mas não é a mesma coisa? Não, leia com atenção. Aí, em algum momento, fala em distintos? Não. Então, o que muda agora? Eu terei dois espaços da mesma maneira, a dezena é a unidade. Por quê? Porque eu tenho que formar números de dois algarismos, só que agora são 4 possibilidades para cada, pois não tem mais o problema do distintos, a palavra distintos não aparece. Então, em princípio fundamental da contagem, sempre que você estiver estudando análise combinatória, pode ser em arranjo também, você vai estar sempre se preocupando na hora que você for formar números, se a palavra distintos aparece. Sim ou não, tudo bem? Então, nós temos 16 números de dois algarismos. E não são distintos dessa vez. Terceira questão foi uma questão da ESA. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros-quentes diferentes que podem ser feitos. Já viu que é princípio fundamental da contagem, né? Então, tem um espaço que eu vou escolher o pão, segundo espaço, salsicha e terceiro, molho. Quantas possibilidades nós temos para cada um? 3 para pães, 4 para as salsichas e 5 para molhos. Utilizando o princípio multiplicativo, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60 cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. Está gostando desse vídeo? Não acabou ainda não.
Caso você esteja curtindo o vídeo, dá um like aí para ajudar o canal. Obrigada pela atenção. Vamos à nossa quarta questão? Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 5, 8 e 9? Mudou aí, ó. Por quê? Quantos números pares? O número ele é par quando termina com quais dígitos? 0, 2, 4, 6 ou 8. Ah, tá, mas eu não tenho isso tudo para usar aqui, não. Eu não tenho esses 5 dígitos para serem usados. Tudo bem, então o que eu posso colocar na última casa? Somente o 2 e o 8, pois é a última casa que define um número ser par ou ímpar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são quantos espaços a gente terá. 3. Eu tenho que ter 3 espaços, pois eu quero formar números de 3 algarismos. Importantíssimo, ó, também apareceu a palavra distintos. Então eu não posso repetir algarismos que eu já tenha utilizados, né? Então vamos lá. Última casa, você tem quantas possibilidades? Somente 2. Por que somente 2? Porque você vai usar o 2 ou o 8. Beleza? Tudo bem? Então, 2 e 8, um deles eu coloquei na última casa. Mas no meu total, tinha quantos algarismos para utilizar? 1, 2, 5, 8 e 9. São 5 no total, certo? Eu tenho 5 algarismos para serem utilizados. Mais um eu já coloquei lá na última casa. E como são distintos, eu não posso repetir o algarismo que eu já coloquei na última casa. Então agora para a primeira casa só me sobram 4. Então eu tinha 5 números para serem utilizados. 1, 2, 5, 8 ou 9. Um número eu já coloquei lá no final para definir se ele é par. Um número eu já coloquei na primeira casa. Sobram quantos para a casa do meio? Exatamente isso, 3. Agora, vamos multiplicar isso tudo? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, utilizando 1, 2, 5, 8 e 9, quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? 24 números. Quer estudar análise combinatória a fundo? Esse vídeo foi muito curtinho, você quer se aprofundar, quer aprender análise combinatória? Eu tenho um curso de análise combinatória na plataforma da Udemy. O link do curso está aqui na descrição. Lá você vai ter princípio fundamental da contagem que vimos hoje, arranjo, permutações, tanto simples como com elementos repetidos, combinações e muito mais. Você tem vários exercícios resolvidos. Você tem uma seção que fala dos conteúdos com os exercícios e uma parte somente de exercícios. Vai lá, vê cada exercício, para o vídeo, tenta resolver e qualquer coisa você dá um retorno aqui para mim, ok? Lembrando que esse curso não tem custo nenhum, esse curso está grátis na plataforma da Udemy. Tá faltando o quê para você começar a estudar análise combinatória? Vejo você na semana que vem no próximo vídeo. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.